Ok, eu entendi. O seu caixa está apertado. O que fazer com o caixa apertado nesse momento? Todo empresário já sabe que nos meses de novembro e dezembro o orçamento fica mais curto. É meses de 13º salário. Algo a mais que deve ser pago para todos os colaboradores. E a pergunta que eu deixo para você é: como se preparar para o pagamento do 13º salário nessa época do ano? É bem provável que, se você não se preparou, você deve estar passando desafios de arcar com o pagamento em 30 de novembro da primeira parcela e já no dia 5 de dezembro o pagamento do próximo salário. Todos empreendedores passam por isso nessa época do ano. Fluxo apertado, recurso limitado. Mas eu quero dizer para você que existe uma saída e ela começa com prioridade. O 13º salário não é opcional. Você precisa priorizar o pagamento dos salários entre outras despesas, como, por exemplo, uma obra que você quer fazer, uma melhoria no seu estabelecimento, compra de estoque ou até mesmo fornecedores. Esse é o momento de priorizar o pagamento do 13º salário frente às outras despesas. Ok, eu entendi. O seu caixa está apertado. O que fazer com o caixa apertado nesse momento? Eu vou te dar 3 saídas possíveis para uma condição como essa. A primeira delas, antecipe recebíveis. Talvez você tenha recebível do cartão de crédito, talvez você tenha boletos que você pode trocar por recebíveis a curto prazo. Então você alimenta o seu caixa para que você possa pagar o 13º neste momento. A segunda hipótese, uma negociação com fornecedores. Com certeza, os seus fornecedores devem ser fornecedores habituais, que você sempre compra com eles. Eles vão entender o momento e podem postergar valores, boletos que estão vencendo agora. E a sua terceira opção é a venda de estoque rápido. Aproveite talvez a Black Friday, uma queima de estoque, para que você possa girar esse dinheiro dentro da sua empresa. Com o caixa curto, você precisa ser estratégico. Mas não se preocupe, eu vou deixar para você uma ordem de pagamento das suas contas. Em primeiro lugar, os seus funcionários, porque sem ele a sua operação para. Em segundo lugar, os fornecedores, porque sem mercadoria, sem produto, você não consegue vender. Em terceiro lugar, os custos operacionais. Talvez a sua energia, o seu aluguel, a água, para que também a sua operação não pare. Essa é a ordem estratégica que você deve olhar para as suas finanças e para o custo da sua empresa. E o que quebra o seu caixa nessa época do ano não é o 13º, porque ele é previsível, ele acontece todos os anos. O que quebra é a falta de planejamento financeiro, que ao longo do ano você não observou e não cuidou, para que neste momento você tivesse dinheiro para pagar o seu 13º. Eu vou deixar então 4 passos para você aplicar todos os meses, para que neste momento, nessa época do ano, não falte dinheiro para o seu 13º. O primeiro deles é: separe 9% da sua folha de pagamento. Em segundo lugar, pegue esse valor e coloque numa conta de aplicação. Em terceiro lugar, acompanhe o fluxo de caixa semanalmente. Em quarto lugar, nunca use esse fundo para as despesas habituais do mês. Então, chega de sofrer nessa época do ano. Vamos se preparar ao longo do ano para que nesse momento você não caia em desespero financeiro em ter que pagar o 13º salário. E você, empresário, como se preparou ao longo do ano para pagar o 13º nessa época do ano?